Por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Vários meses negando que tinha a intenção de atacar a Ucrânia, mas atacou. Com 44 milhões de habitantes, parte do território da democracia europeia, Vladimir Putin atacou a Ucrânia por todos os meios. Por ar, terra e mar. O que o presidente russo Vladimir Putin quer, afinal? Наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать. Até agora não ficou totalmente claro o que Vladimir Putin quer. Podemos ter uma ideia do que levou Vladimir Putin a tomar tal decisão, de atacar a Ucrânia de forma tão intensiva. Podemos começar falando sobre o avanço da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em inglês, NATO, no leste europeu. A OTAN tem hoje 30 membros e sua expansão recente ocorreu justamente no leste europeu. Ela se define essencialmente como uma aliança de defesa, algo visto de uma forma por muitos na Rússia. A Ucrânia não é um membro da OTAN e não há previsão de que isso ocorra tão cedo. Putin afirmou que estão usando a aliança para cercar a Rússia e quer que a OTAN cesse suas atividades militares na Europa Oriental. Ele argumenta há muito tempo que os Estados Unidos não cumpriram com uma garantia que teria sido feita em 1990 de que a OTAN não se expandiria para o leste. O segundo ponto que podemos citar foram as acusações feitas pela Rússia contra a Ucrânia, de genocídio e nazismo, nas quais não são baseadas em qualquer evidência, e o pano de fundo das acusações se refere às mudanças políticas na Ucrânia em 2014. Foi quando então o presidente Viktor Yanukovych, bastante próximo da Rússia, caiu do cargo em meio a enormes protestos no país. O terceiro ponto que podemos abordar é que no segundo dia de guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse à nação que a Rússia o considera seu inimigo número 1, alimentando ainda mais as especulações de que um dos objetivos da ofensiva russa é derrubar o governo para alçar ao poder algum nome pró-Rússia, como ocorria até 2014. O quarto ponto é a cultura, história e identidade envolvidos entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia não vê a Ucrânia como apenas mais um país. A visão dominante do nacionalismo russo é que a Ucrânia é uma nação irmã, e além disso, o coração da nação russa. Essa é uma ideologia muito poderosa, que faz da Ucrânia um elemento central da identidade russa. O quinto e último ponto está relacionado ao legado de Putin. Às vésperas de completar 70 anos, Putin está certamente preocupado com seu legado, e um dos assuntos inacabados de sua gestão é justamente a relação com a Ucrânia. Ao chegar ao poder, em 1999, Putin se mostrou bem mais do que um burocrata, e passou a operar desde então uma das máquinas de guerra mais poderosas do mundo, atualizada para se tornar também a maior especialista em cibersegurança global, e a sustentar a economia russa em níveis de crescimento constantes e robustos, comparáveis aos da China. Com isso, reconstruiu a autoestima russa, o que em parte explica sua popularidade, que ele parece querer colocar à prova com suas recentes ações. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!